of the we came, and to it we return. This is one of the last temperate rainforests in the world. Remote, primeval, and pulsing with life. If there's a paradise on Earth, this just might be it. The Alexander Archipelago of southern Alaska. And at the crest of the food chain is one of the most majestic creatures on the planet. This is the biggest, most magnificent predator on the block. But everywhere, its ancient haunts are under siege. As the modern world closes in, this could be the great brown bear's last stronghold. To protect this extraordinary species, researchers have to learn more about its secret life deep within the forest, and quickly. A veteran tracker joins forces with a new technology that may allow us to enter the bear's ancient territory without risking a close encounter of the grisly kind. The Alexander Archipelago. More than 1,000 islands clustering off the coast of Western Canada. Originally mountain summits, they are blanketed by dense, ancient woodlands. These are some of the last temperate rainforests on Earth. When most people think of rainforests, this is what they have in mind. Lush, wet, warm, a steaming jungle. This is the tropical rainforest. Young, leafy trees, a huge variety of wildlife. By contrast, the temperate rainforest is relatively cool. It grows in coastal areas, and its trees are mainly spruce and hemlock, often between 500 and 1,000 years old. It is less diverse than the tropical rainforest, but no less imposing. It is a place where land and sea come together to form a whole greater than the sum of its parts. The islands have names like Chichagof, Admiralty, Baranof, Prince of Wales. Remote from urban centers, it is a world few humans have penetrated. As a result, this vibrant ecosystem is a kind of heaven on Earth. And the variety of wildlife here is astounding. The pristine rivers are alive with countless fish. Amidst the islands, killer whales breach. And humpbacks plunge. Dall's porpoises and Steller's sea lions feast in the food-rich waters.
Sitka black-tailed deer make their home in these woodlands, always alert for natural enemies. And the lord of this southern Alaska paradise is this mighty beast. You may know this bear as the grizzly. Like the forests it roams, this bear is both majestic and mysterious. In North America, brown bears are often called grizzlies, though biologists reserve the term grizzly for inland brown bears and use brown for bears that live on the coast. Genetically, the two are identical. Whatever this bear is called, it is not a bear to be taken lightly. It can weigh more than half a ton and yet reach speeds of almost 40 miles per hour. The brown bear is arguably the world's largest land carnivore. You might think that honor goes to its cousin, the polar bear, but many scientists classify the polar bear as a marine mammal because it spends most of its life in the ocean or on sea ice. On land, the grizzly is king. It can rise up to 9 feet in height. Bears are formidable hunters. They have a keen sense of smell, 7 times more powerful than a dog's. And they are notoriously patient in stalking their prey. But the grizzly is also a fiercely private animal and usually avoids the company even of its own species. Any human trespassing on its space is asking for trouble. And that includes biologists who'd like to get close enough to learn more about this reclusive animal. In the rainforest, the brown bear rules. It has no natural predators. And yet, worldwide, its numbers have been in decline for the last 100 years. In the early 1900s, more than 100,000 brown bears roamed the western United States. Today, only about 1,000 remain. Across the planet, their range has been cut in half since 1900. In the Pyrenees, on the border between France and Spain, the brown bears were just hanging on. They were down to their last female. Recently, hunters shot her, thereby dooming this population of bears to extinction. Today, roughly 40,000 brown bears live in what might be their last stronghold, the state of Alaska. But every day, humans encroach a little more on their territory. And once again, as in the ancient story, it's man who has brought trouble to paradise. Consumers demand an immense amount of lumber each year to build homes, furniture, and other creature comforts. The inevitable result, forest clear-cutting and the roads built to carry out the trees.
On Chichagof Island, many bears tend to converge on river valleys during the summer months. But over the last 20 years, roads have cut deep into this once virgin wilderness. And timber clear-cutting has turned some of the bears' summer stomping grounds into stump fields. As human activities extend further into the grizzly's ancient domain, humans and bears are meeting more and more often. It is a recipe for disaster, for bears, and sometimes for people. This massive predator can be extremely dangerous when suddenly confronted by a human on its turf. And yet, to protect these animals, researchers need to learn more about their numbers, their movements, and their vulnerabilities. They have to get up close and personal with a 500-pound animal that doesn't want them there. That's exactly what one man does for a living, and has for the last 30 years. Born in Wisconsin, Laverne Beyer came from a family of hunters. He arrived in Southeast Alaska in 1970 and fell in love with the wilderness. 3 years later, Laverne started working with the Alaska Fish and Game Department, tracking and capturing bears for government research. It was a job he was born to do. I've either lived with or worked with bears like my entire adult life, since I was 17 years old. And when I was 20 years old, then I had to shoot a bear in self-defense. And once you have to shoot a bear in self-defense, that's kind of one of those events in your life you don't forget. Over the years, Laverne has evolved from a trapper into a researcher himself. Largely self-taught, he works on the cutting edge of bear research technology here in Southeast Alaska. Based on a 70-year-old tugboat, Laverne has captured more than 700 bears since 1975 and is now one of the most respected bear trackers and researchers in the region. Someone who combines traditional tracking skills and the best that modern technology has to offer. I'm a man who's stuck in the wrong time period because I appreciate things from the past. I definitely appreciate technology, and I guess it's somewhat like, too bad a person couldn't live in the past, but yet have some technology of the future. Technology of the present includes VHF and GPS radio tracking collars, which Laverne and his colleagues use to get a sense of the bear's movements. He wants to know how their range is changing over time in response to clear cutting and road construction. Before you can attach a radio collar, though, you have to capture the bear. Laverne and his Fish and Game colleagues have been studying Chichagof Island bears since 1989. Jack Whitman is part of that team. Chichagof is one of the continent's largest islands, with an area of over 2,000 square miles. About 1,100 people live there, and about 1,600 brown bears. As they prepare for their research expedition into the brown bear's domain, they're all too aware of how alert they have to be. We're trespassing in a pretty major way in places where brown bears live, where most people shouldn't go. It would be foolish, regardless, how one feels about bears, not to carry a weapon.
An ancient trail leads into the world of the bear. This is a bear trail, it's not a people trail. Yeah. No, there's no people come down here. Years of bear traffic have cut this path through the forest. The bears are out of sight, but their presence is everywhere. You can probably see bear hair still attached. Big knot of bear hair there. To learn where bears roam off the beaten path, Laverne and Jack want to deploy a radio collar. And that means they have to catch a bear. The art of snaring a bear without injuring it is a delicate one. In order to direct its path into the trap, you have to think like a bear thinks. You have to choreograph its movements. The bear has to hit a bullseye right here. Okay. We're trying to force that foot into that spot. Okay, so when he's walking down the trail here, he has hit that perfectly without touching the cable there. Plus you're trying to create his step for him too. This stuff here kind of leads him into this bullseye. If he steps on this, cable here a little bit, it's not going to catch him. The snare is set, but can it fool a bear? As the trackers make their way through the forest, their senses are on high alert for any sign of movement. One of their snares has been triggered, but it didn't catch a bear. There was a clean miss too. Threw the cable way back there, and pulled it up. This here's been bumped a little, coming that way. It's going that way. Yeah, I think he stepped on this. Kind of looking at. One thing is sure, there are bears close by. It's nice working down here where there's some targets out there. It's a target-rich environment. They try again and move on. Finally, after hours of tracking bear sign and checking traps, Laverne spots a grizzly in the river near where they've set a snare. It could be headed toward the trap. Now the key is staying silent, motionless, and downwind. They pick out motion, so you move slow, and deliberate, and if preferably you move when they're not looking at you. Once this bear has entered the woods, it is virtually invisible. Trying to determine whether the bear knows if we're here or not by the wind. The wind's kind of going right towards it. After nearly 30 minutes, Laverne and Jack hear signs that the bear's been caught, but how firmly the snare has grabbed its foot is unclear. At this point, it's kind of, how is this all going to play out? There's other things that are going to happen here to determine whether it's a good capture, a bad capture, an ugly capture. A tranquilizer dart is the most gentle way to put a bear to sleep, so they can attach the radio collar and do their research. For now, the animal seems relatively calm. Once the bear
definitely discovers that we're here, it could be a different story. The body language could be different. It could become more aggressive. These woodsmen are skilled at keeping their bear encounters from turning violent. Still, they never enter the forest unarmed. Regardless of the size of the bear, they're capable of, injuring and killing people. So it's just prudent to carry a weapon, and it hopes you don't have to use it. White eagle feathers, good luck. To make sure he places the dart accurately, Jack has to get within 10 yards of a 500-pound and now very aggravated bear. As he lines up his sight, Laverne covers him, just in case. When the bear shifts its position, they can see just how tenuous the snare's grip is. A sudden jerk, and this angry bear could be on them in the blink of an eye. Luckily, the tranquilizer is already taking effect. If not, the bear might easily have pulled free. Minutes later, she's out. And the researchers can go to work. But Laverne and Jack know that another bear could be watching them. Their every sense is attuned to movements and sounds coming from the trees. They waste no time. First, a blood sample. Then, the radio collar. Radio tracking is an indispensable tool for assessing the movement patterns of a population of bears. Each collar has a unique frequency, so each bear has a unique frequency. It allows us to hear where she is. Today, the forest has let them in. It remains to be seen if it will let them leave. The woods are eerily quiet. Hear something? Yep, right there. I think I hear a growl. Suddenly, they realize they're being watched. A bear attack. Laverne had no choice but to shoot. A day that began so auspiciously has ended in heartbreak. The forest let Laverne live, this time, but also forced him to confront a grim reality. Sometimes this work exacts a terrible price. The attack has left Laverne with more than just emotional scars. I feel responsible. I did not want to pull that trigger. I did not want to kill her. It was like shooting a friend.
and felt, we're trying to help you. We're trying to help her, or help the species. She doesn't know that. I don't want to shoot you. Can't you understand that, we're not trying to hurt you? Brown bears are normally solitary creatures. And most of their time is spent finding food and eating. This is especially important for mother bears. These twins were born during winter. They depend upon their mother's milk. She must find enough food to sustain herself and her family. In early summer, brown bears commonly eat berries, grasses, and other vegetarian fare. But each year around July, their diet dramatically changes. And it all begins here. Enfolding the islands of southeast Alaska are the rich waters of the Inside Passage. The passage is home to some of the most spectacular animals on the planet. The cold, nutrient-rich waters welling up from the Pacific depths nurture a flourishing food chain. Massive schools of fish thrive on rich plankton and attract an army of predators. Humpback whales gather to feast, working in groups to capture herring. Dall's porpoises rely on speed to catch their prey. But sometimes they are not fast enough to escape this mighty hunter. On shore, another mighty hunter is getting impatient, waiting for its share. For in a coastal rainforest, the worlds of sea and land are intimately connected. And the ocean's emissary to the rainforest is this remarkable pilgrim, the salmon. Chinook, coho, sockeye, pink, and chum. 5 species of salmon make the long trip back from the ocean to the place of their birth. After several years at sea, they've returned to spawn for the first and last time. These weary travelers have overcome crushing odds to make it this far. Now, they're running on empty. But this is their only chance to breed. Doggedly, they push on. These sockeye have not eaten since leaving the sea,
and they will never eat again. Starving, they begin to digest themselves from the outside in. Absorbing their silver scales, they expose skin, which turns scarlet and smooth. At the same time, the head turns green, and the male's snout takes a grotesque turn. Now, they're in full mating regalia. When they reach the spawning grounds, a female thrashes out a nest. The male shadows her, ready to do his part. The spawning rituals culminate under cover of night. A female shudders with the effort of expelling her eggs. Her mate shudders in reply, fertilizing them with a smoky stream of milt. A female can lay 1,000 eggs per nest, and she may build several before she dies. But it's only a few that make it this far. Most will perish long before then from marine predators or sheer exhaustion. Or we'll have to run a gauntlet of hungry bears who have been waiting months for just this moment. Bears are patient hunters, and for animals their size, their striking speed is phenomenal. This is a time of feasting for leaner days ahead. Often the bears don't even bother with the salmon meat. They're after the fattier and more nutritious parts, the eggs, the brain, the skin. Recent studies suggest that the bears perform a vital service for the rainforest, transporting the nutrient-laden salmon from the river to the woods, where the fish decompose and fertilize the soil. But bears aren't the only hunters on Chichagof Island today. Brown bear hunting is legal in Alaska. Brown bear hunting season is open until the 20th of May. No matter how Laverne may feel personally about the practice, big game hunting is a popular sport in Alaska. If it's going to happen anyway, Laverne wants to make sure it's done properly, and the right bears are taken. Brown bears are the second slowest reproducing big game animal in North America. The female component of the bear population is the component that you want to protect the most. With more than 3 decades experience, few guides are better equipped to track an Alaskan brown bear than Laverne. But he's here for one reason and one reason only: to make sure that if a bear is going to be shot, it's going to be a mature male bear. Laverne operates by another rule as well. He never guides in the same areas where he conducts his research. Today, he's accompanying a hunter to nearby Admiralty Island. We're looking for a male bear, which is a male bear. To identify a male bear has to be an 8-foot bear or larger, or like a 22.5-inch skull or larger. It's the body movement, body structure. That bear there has about a 20-inch skull. Which means it's likely a female and off limits.
This bear too is a female. The hunter may be frustrated, but Laverne won't allow a female to be shot. We saw a bear on the beach, and we're gonna go take a little closer look, see what it looks like. This is a large, old male. So Laverne gives the green light. The hunter lines up his scope. What an animal. My God. My God. When they reach the bear, he is still alive. Laverne makes sure he is put out of his misery quickly. Get it over with. Human encroachment, whether in the form of hunting or road construction, is simply a fact of life in our primal forests. Bear advocates, like Laverne Bayer, have to learn as much as they can about the bears as soon as they can. In their ongoing attempts to penetrate the mysteries of Southeast Alaska's rainforest, investigators have used advanced technologies. The earliest high-tech tool was the radio tracking collar. GPS devices were a big step forward. They make use of dozens of orbiting satellites to calculate the precise location of a tagged animal, sometimes within 3 feet. But GPS only tells researchers where the animal is, not what it's doing. What they really needed was a way of getting a video and audio recorder into the deep forest, where it could show them natural behavior, the kind of behavior humans rarely see, because our very presence changes the way animals behave. Fortunately, just such a device exists. It's called CritterCam. CritterCam is the brainchild of marine biologist Greg Marshall. Its purpose is to show us the natural world from the animal's point of view. Over the last 15 years, CritterCam has gathered remarkable video, audio, and environmental data from a wide array of creatures. From great white sharks and blue whales, to emperor penguins and leatherback sea turtles. For the first time, we are able to see what the creature sees and enter its world without conditioning its natural behavior. In fact, just off the coast here, CritterCam recently brought back remarkable footage of one of the region's most impressive marine mammals, the humpback whale. CritterCam revealed how humpbacks hunt together beneath the surface. Some whales herd the fish. One blows a ring of bubbles. One calls to scare the fish into the bubble net. And then the entire group rises to engulf the hapless herring. For
For the first time, scientists could penetrate the murky waters and watch the whale's behavior. And this suggested another possible use for this technology, this time on a nearby land mammal. Because as experienced a tracker as Laverne is, he's never been able to watch brown bears in the thick of the forest. The GPS has been used on wildlife here in the past few years. Well, the next step for scientists is critter cam technology, seeing visually the wildlife's viewpoint. After years of success using critter cam to study sea life, Marshall and his team have developed a critter cam for land animals. This terrestrial version presents challenges the underwater device never had to face. For one thing, since audio and video signals don't travel through water, all data is recorded to an onboard tape, which is automatically released after 6 hours. There's no transmission with marine critter cam, so interference isn't an issue. But a rainforest is something else entirely. It's an interference machine. So engineer Dave Rash and his colleagues have put in thousands of hours making sure terrestrial critter cam was up to the job. Every element of the device had to be tested and retested, and then retested again. But it will all be worth it if critter cam brings back information that can help researchers protect the species. Still, lab testing only gets you part way. The critter cam team needed to find out how it performed on a live animal before they got into the field with a wild grizzly. How you doing? This is Damascus, the grizzly bear. He's about a 5-year-old guy. Lay down, lay down. Be a good boy. Look at that thing. Look at that thing. What do you think of that? Will you let us put that on? See if we can get your perspective on life? Feed me, and I'm yours. Come here. Let's look around. Let's walk up here. Take a bear walk. What do you think? Let's record. And one last test. Because even though this critter cam won't be diving to the ocean depths, there is still a good chance it's going to get wet. Good boy, huh? You want to swim a little? You want to see a little swimming? This is as far as Dave is going to get with a tame bear in controlled surroundings. It's time to head north. The terrestrial critter cam can dispense with the heavy recording mechanism and transmit directly to a remote receiver. Which is a good thing, because the device won't be buoyed up by water, as the marine version was. Another plus, the device won't be limited by the length of a videotape. Still, there's a very real danger that even if critter cam makes it into the woods on the back of a bear, the dense forest will frustrate the team's efforts to get a clear signal. In the temperate rainforest, Southeast Alaska, to make the critter cam technology work that you currently have today is quite challenging. It's not the plains of Africa. First step, before going after a bear, field test critter cam on a somewhat less dangerous animal. What's going on here? I'm going up testing the Greg Marshall critter cam. How do you feel about it? Yeah, stop the debate about whether it's going to work through the forest or not. It doesn't take long to see the shape of things to come. Well, we're just tracking Vern as he walks up the canyon. And
The signals that I'm getting aren't as strong as I expect. Dave quickly tracks down the source of the problem. This antenna has connections on it which are very clearly marked. Even the best labelled things are no match for stupidity sometimes. Now we've got much better video. Check it out. Hey, there's somebody holding an antenna. There's only so much preparation Dave can do. They'll have to try it out on a real bear and make adjustments as they go. We've come all this way, put in all this effort to get to this point, and I don't want my electronic part to be the thing that makes it not happen today, so I'm nervous. The effort will all be worthwhile if CritterCam can bring back information that will help safeguard these bears' future. CritterCam may be light years more advanced than a radio collar, but the process of getting it on a bear is just the same. You carefully check various snare locations to see if a bear has been caught. The morning wears on, and only empty or sprung traps are found. Finally, a snare with a bear. It's a small bear, a juvenile, but it will do just as well as a large one for the lightweight CritterCam. Another bear could be nearby, so everyone keeps their eyes and ears open. Now, the main event. Dave, you ready with that thing yet? Is that going to be locked then? What's that? She's on. Till you hit the button, huh? Can you push that little thing in there? The device is locked in place and set to transmit. Time to wake up the bear. We've seen this shot many times before, but we've never seen anything quite like this. She doesn't seem to mind the CritterCam around her neck at all. The bear is groggy, but she knows enough to head straight into the woods. The system's working. She's right on the edge of the range, but the signals are really marginal. I think she's right over on the other hill. It might be better for us to move over there if we can. Now I guess the work begins as we track the animal and see where it goes. So we might have our night cut out for us. As morning becomes afternoon, the team follows the CritterCam signal to stay within range. Dave continually monitors the system's performance in this difficult terrain. Suddenly, an animal known for its solitary nature shows its softer side. Right there. There's a bear with her. She's having a greeting right now. That might be Mom. This is a complete surprise.
The critter-cammed bear is old enough that Laverne wouldn't have expected it to be spending any time with its mother. As the video starts to flow more clearly, they see some of the most intimate pictures ever captured of bear life in the depths of the forest. She builds a daybed and curls up for a nap. See, that was cool, the fact that she joined up with two of the bears. Did he actually just say cool? He did. Wow. He thought it was cool, and I think he smiled. When the bear wakes up, an excited Critter Cam team watches as she eats some Devil's Club berries, a staple of the brown bear diet. Oh, check it out, yeah. Then she appears to eat a toad, not something her species is known to consume very often. But berries and toads are just appetizers for a brown bear. Soon the bears head to the stream for the entree. And the young female is in the midst of it all. That's pretty good right there. Laverne and the others are glued to the monitor. It's been a remarkable day. CritterCam has allowed Laverne and the others to walk with these bears without trampling their world. And what they are seeing bodes well for future research. Research that could tip the odds in favor of these amazing animals. It took thousands of years to create the rainforests of Alaska's Alexander Archipelago. They comprise some of the most pristine wilderness in the world. And they could be gone in just a few generations. The future of road building in southeast Alaska is unclear. But what is clear is that more roads would mean more pressure on the bear's home territory. And more encounters between human and bear. The brown bear's best hope may lie with researchers and advocates like Laverne Beyer, a man who has seen grizzly bears die, sometimes at his own hand, and knows all too well the cost of unrestrained human expansion. There are undoubtedly many stories hidden within the thick shadows of the northern rainforest. For now, though, it has surrendered only some of them. Time alone will tell if it can be persuaded to relinquish more. To purchase Bear Island on DVD, call 1-800-PLAY-PBS.
Dizem que monstros não existem, mas desde o princípio dos tempos eles vêm nos assombrando. Criaturas imensas e aterrorizantes. Poderia haver alguma verdade por trás dessas lendas? Um grupo real de caçadores de monstros está decidido a descobrir, em uma busca que os levará às profundezas do desconhecido. Caçadores de monstros. Desde que qualquer um consegue se lembrar, tem existido histórias sobre uma cobra gigantesca com a cabeça parecida com a de um cavalo, serpenteando nas águas costeiras da Colômbia Britânica. Durante séculos, essa serpente apareceu na mitologia dos nativos norte-americanos, em pinturas rupestres e nas laterais das canoas baleeiras. Os pioneiros a batizaram de Cadborossauro, devido à baía onde acreditam que ela vive, perto de Victoria, a capital da província. Mas a maioria dos canadenses considerava isso um mito. Até que um dia, em 1937, uma estação baleeira do norte foi palco de uma descoberta incrível. O que parecia ser uma versão mais jovem desta criatura foi retirada da barriga de uma baleia. Isso foi considerado uma prova conclusiva para muitos, até que a carcaça desapareceu sem deixar vestígios. Os cientistas Ed Bosfield e Paul LeBlanc vêm perseguindo o Cadborossauro há 30 anos. Agora, com a ajuda do criptozoólogo Jason Walton, a equipe está tentando reunir provas concretas da existência da criatura. E como ele é, mais ou menos? Mais ou menos deste tamanho. Quase todos os dias, Jason acorda às 4h30 da manhã para iniciar uma vigília matutina na praia. Ele conversou com muitas pessoas que sabem que o Cadborossauro realmente existe. Ele só precisa de imagens para provar isso. Deve haver alguma razão para este animal vir para esta parte do mundo. As serpentes marinhas e outros animais misteriosos são avistados em todo lugar, no mundo inteiro, em todos os oceanos. Mas este animal é visto todos os anos. E nós só podemos achar que é por algum motivo específico. Talvez por razões reprodutivas. E se não fosse o fato de que centenas de pessoas viram exatamente a mesma coisa, isso provavelmente não faria o menor sentido, mas isso é que nos motiva a continuar. O Cadborossauro já foi visto no sul até São Francisco e ao norte até o Alasca. Mas todos os anos é aqui que acontecem as aparições mais frequentes, em Deep Cove, perto de Victoria. A espantosa consistência dos relatos, de donas de casa a pilotos comerciais, é o que traz Paul LeBlanc e Ed Bosfield de volta para cá todos os anos. Ed. Como vai você? Deep Cove é uma enseada bastante profunda. E algumas observações sugerem que as fêmeas vêm até as praias aqui e têm os seus filhotes no período noturno, à noite. Então esperamos que alguém consiga, pelo menos, capturar uma espécime bebê que consiga apanhar um, de fato, para que nós possamos passar para o segundo estágio de conhecimento. De conhecimento que precisamos para convencer todos os nossos colegas cientistas de sua existência. Bom, o Cad ainda está no campo da criptozoologia. Quer dizer, ele encontra-se no estágio em que já foi visto, observado, mas ainda não foi capturado. Então, não temos nenhum espécime em laboratório. Diferente da maioria dos seus colegas, Bosfield e LeBlanc estão tão convencidos da existência da criatura que tentaram até classificá-la como uma nova espécie de réptil marinho. Eles acreditam que a agora esquecida carcaça de Naden Harbor em 1937 era um espécime verdadeiro, infelizmente desprezado pelo Museu da Província e perdido para sempre. Mas ainda há testemunhas vivas e que se recordam. Ed e Jason fazem uma visita à casa de Jim Wakeling, um funcionário da estação baleeira onde a criatura foi descoberta dentro da baleia. Eu não sei o que era, mas com certeza não era um peixe. E não era um filhote morto de baleia, isso eu sei. Não tenho dúvida. Retratado nesta fotografia segurando um feto de baleia, Jim Wakeling mostra que sabe a diferença entre a criatura estranha nas docas e um filhote de baleia, como a carcaça foi classificada na época por Francis Kermode, curador do Museu da Província de Victoria.
A cabeça não chegou à Vitória. Eu acho que não chegaram muitas partes dela à Vitória. Então, quando este homem, Cameron, observou, não havia muitas evidências concretas que comprovassem o fato. Então, ele não levou muito a sério. Como saber o que era a menos que se compare com alguma outra coisa? Eu não poderia dizer que era um cavalo, poderia? Porque não parecia com um cavalo. Eu não sei o que era. Mas era uma coisa muito estranha, com certeza. Ah, aqui está. É isto. Se aquela coisa aparecesse aqui amanhã flutuando, eu poderia dizer, eu vi uma serpente. Mas eu vi uma serpente mesmo ou o que foi que eu vi? Eu não sei, não é? Vocês também não sabem. Vocês ainda não podem afirmar que era uma serpente marinha, apesar de que parecia ser. Então, preferimos pensar que em algum lugar por aqui alguém tem um crânio de uma serpente marinha empoeirando no fundo de um armário no porão e que um dia podemos encontrá-lo. Na casa de outra testemunha, Jason instala o primeiro conjunto de câmeras ligadas por computador para registrar a criatura em vídeo. Este é o segundo ano do projeto de rastreamento do Caddy, e eles esperam resultados promissores. Bob Iverson, um experiente pescador comercial que conhece bem a vida marinha, acredita ter visto o Cadborossauro de sua varanda. Eu vi uma coisa, e aquilo parecia com pneus boiando. Um aqui, outro ali, e então eu me levantei, olhei melhor, tentando ver. Aí avistei novamente entre aqui e aquela boina verde, o que é uma boa distância. São uns 15 minutos remando para chegar até lá, e estava se movimentando rápido. E aí ele se virou e voltou. Ed e Jason checam o equipamento para rastrear Caddy. O sistema só é ligado quando detecta movimento na superfície da água. No ano passado, ele revelou alguns intrigantes registros em vídeo de uma criatura nadando através da baía, movendo-se furtivamente em linha reta, ocasionalmente levantando a cabeça para fora d'água. Não parecia se mover como uma foca ou uma baleia. Alguma coisa realmente surgiu ali, mas simplesmente estava longe demais e estava muito escuro. Nós temos essas câmeras instaladas onde ocorrem visões múltiplas todos os anos. Então vai funcionar. Nós esperamos que dê resultado. Existem outras coisas, eu tenho certeza, que estão nos oceanos e que nós não conhecemos. O Megamouth, um tubarão muito grande, de aparência muito estranha, foi apanhado por acidente em um cabo submarino no Havaí. Ninguém jamais havia visto um antes. É um tubarão com quase 6 metros de comprimento e ninguém sabia de sua existência. Então, se hoje nós capturássemos um Cadborossauro e conseguíssemos trazê-lo para um museu para identificá-lo claramente como uma nova forma de vida marinha que jamais havia sido descrita antes, aí então ele se tornaria real. Aí nós teríamos um corpo para os cientistas trabalharem, fazer testes e examinar. A apenas 2 horas da ilha de Victoria, os cientistas descobriram alguns dos fósseis mais bem preservados de répteis marinhos já encontrados. Jason está investigando esses ossos antigos para determinar uma possível ligação com o Cadborossauro. Répteis marinhos com 15 metros, como este Elasmossauro, costumava habitar as águas profundas da ilha de Vancouver há 80 milhões de anos. Seria possível que algum tenha sobrevivido até hoje? Você acha que existe alguma característica física comum entre este indivíduo e estes ossos aqui? Bom, os dois têm um corpo longo e esguio. Este parecia possuir uma cauda bastante longa, bem parecida com a deste outro aqui. Certo. Mas nesta fotografia, bem na ponta da cauda, parece haver uma barbatana bifurcada, como a que nós encontramos na cauda de uma lagosta. Acha que pode ser uma criatura viva, natural, ou considera que... Acredito. Eu acho que isto é a carcaça de algum animal. Acho que quando existem 2 zoólogos marinhos que afirmam que aqui existem evidências suficientes para continuar investigando, isso mesmo, eu acho que eles devem continuar investigando. Enquanto isso, as aparições continuam acontecendo. Recentemente, um experiente piloto comercial em um voo rotineiro de instrução avistou um Cadborossauro nas águas de Deep Cove. Era um voo de treinamento, então o objetivo deste exercício era fazer repetidas decolagens e amaragens. E então nós pousamos bem ao lado daquele objeto na água, que por acaso era o Cadborossauro. Nós dois olhamos, porque havia 2 pilotos no avião,
Então, nós olhamos um para o outro e dissemos ao mesmo tempo: eu acho que é melhor não encontrar ninguém, porque era como se fosse o Pé Grande ou o monstro de Loch Ness, entende? Uma criatura mítica, e conseguimos vê-lo. O animal estava nadando mais ou menos em linha reta. Ele não estava Não, ele estava nadando numa linha reta. O Dr. Ed Bousfield fez uma visita a Dawn, com o objetivo de voar sobre a mesma região da enseada na mesma época do ano. Ele esperava ver o Cariborossauro de novo. Então, o seu corpo fazia voltas bem altas. Isso dava para ver através delas. Dava para enxergar através delas. Então não existe nenhum outro animal marinho que... Não. Com certeza nenhum deles poderia... Não poderia ser uma foca, ou um golfinho, ou nenhum outro. Eu os vejo o tempo todo e quando eles saltam, eles espirram água e desaparecem. A essa altitude, não é fácil avistar até mesmo um monstro marinho com tamanho entre 9 e 20 metros. Na verdade, Dawn pensou ter confundido a criatura com um tronco flutuante. Mas quando ele começou a se movimentar, estava nadando mais rápido que o avião. Foi naquela ilha ali em frente que nós vimos o Caddy. Nós pousamos mais a oeste dela, bem ao lado do Caddy. Então, Ed avista alguma coisa misteriosa. Eu acho que vi um tronco flutuando mais ali à frente. Não, mas para... Está quase aqui na frente. Tem um tronco flutuando na superfície, perto da praia. Ok, vamos dar uma olhada. Poderia ser um tronco imenso. Poderia ser alguma outra coisa. Mas quando eles fazem a volta para observar melhor, não encontram nenhum vestígio. Bom, tem uma foca ali na água. Você está vendo a foca? Estou sim, mas o tronco era um pouco maior do que ela. Só que ele não está em lugar nenhum. Bom, eu vi um tronco ali embaixo, 2 pedaços do tronco. E quando nós fizemos a volta e retornamos, o tronco tinha sumido. Aqui estou eu com uma câmera e não tirei nenhuma foto do tal tronco. Isso acontece nas melhores famílias. Durante os meses de maio e junho, a alta estação para as aparições, Jason viajará por toda a Victória para divulgar a criatura, pendurando cartazes e incentivando as testemunhas a dar depoimentos. Temos que manter nossos olhos bem abertos, porque estas criaturas aparecem depressa e depois desaparecem. Você pode estar olhando alguma outra coisa ou passeando com um equipamento fotográfico e aí, de repente, lá está ela. Mas o melhor é manter os olhos na água. Se você prestar atenção, pode conseguir fotografar o Caddy. Os cartazes estão espalhados. O equipamento fotográfico está instalado. E agora Jason acredita que é só uma questão de tempo e de sorte. Até que eles tenham um encontro genuíno com o Cariborossauro. O encontro documentado que transformará o mito em realidade. Até lá, ele ainda pode ser encontrado nas primeiras horas da manhã vasculhando as praias, observando as frias águas esverdeadas da ilha de Vancouver. As profundezas dos oceanos ainda abrigam muitos mistérios, muitos territórios desconhecidos, muitas criaturas que ainda estamos por descobrir. Mas que tal encontrar cara a cara uma fera mítica gigantesca a poucas horas de uma grande metrópole? Aqui no sudeste da Austrália, não muito longe de Sydney, as pessoas afirmam ter encontrado um macaco gigantesco, um pé grande que eles chamam de Yowie. Conhecido por ser um caçador inteligente e selvagem, ele vagueia pelas florestas do interior e pelos quintais, procurando por alguma coisa para comer. Não é à toa que esta fera enorme com 3 metros de altura vem deixando as pessoas apavoradas há séculos. A dilaceração indica a morte de animais pelo Yowie. Decapitação, o pescoço quebrado, desmembramento do corpo. Todas essas coisas não me deixam muito tranquilo. Me disseram que podia ser um canguru, um wallaby, um wombat, qualquer coisa, mas o que eu ouvi ali na floresta foi uma coisa que nunca tinha ouvido antes e eu não conseguiria descrever aquele rugido para mais ninguém. Era muito ameaçador, era muito selvagem e era dirigido contra mim. Aquilo fez o cabelo da minha nuca ficar literalmente em pé. Eu fico todo arrepiado toda vez que eu penso naquilo. Para os aborígenes, este homem peludo e assustador já estava aqui nessas terras antigas quando eles chegaram.
Os primeiros moradores da Austrália ouviram falar nessas lendas e logo as histórias de pessoas que atiravam no homem-macaco encheram as páginas dos jornais. Até hoje, em algumas áreas rurais, o Yowie continua sendo uma aterrorizante fera noturna, uma criatura feroz que mata brutalmente e sem hesitação. O barulho das pegadas parecia de gente, só que maiores, como se colocasse os pés no chão com muito cuidado, e dava para ouvir os galhos quebrando, os arbustos se mexendo, cedendo com o peso dele. O Yowie ficou na minha frente. Ele tinha 1,80 m e estava de pé no mato. Ele atravessou o arbusto e rugiu na minha cara. Depois ele saiu correndo pela floresta numa velocidade incrível, arrastando tudo pelo caminho como um trator enlouquecido. Acho que esta é a melhor maneira de descrevê-lo. Ele arrancava tudo pelo caminho e rugia. Dean Harrison e a equipe australiana de pesquisa de hominídeos estão em uma missão. Trabalhando frequentemente na escuridão total, eles estão utilizando sofisticados equipamentos de visão noturna e de rastreamento para localizar o Yowie. Eles afirmam que estão fazendo um intrincado jogo de esconde-esconde com a criatura. Ex-fisiculturista e fã de Elvis, Dean é um homem determinado, liderando sua própria equipe de combatentes. Eles vieram para Blue Mountains, perto de Sydney, para vasculhar a floresta e conhecer a casa de testemunhas recentes do Yowie. Nós temos mais evidências que sugerem que a criatura existe. Só que nenhuma pessoa a encontrou? Claro, poderia ser um erro, uma farsa. 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas. Onde fica essa linha que separa a ficção da realidade? As pessoas dizem, não pode ser. E eu pergunto, por que não? Além de Dean, outros membros importantes da equipe incluem Ashley Mills, um especialista em eletrônica e rastreamento, Trevor Smith, joalheiro e especialista em mapas, além de diversos comerciantes, advogados e esportistas esperando por um encontro com o Yowie. E eles não se decepcionaram. Expedições anteriores revelaram o que eles acreditam ser tocas do Yowie, pegadas e mordidas em árvores, para não mencionar pedras atiradas contra eles em diversas ocasiões. Certo. Ashley acabou de ter um avistamento perfeito, em plena luz do dia. 2 pedras jogadas contra ele. Depois aquela coisa correu e se escondeu, mas ele disse que a viu. O incidente que deu início a tudo para Dean aconteceu tarde da noite, quando ele estava correndo em uma floresta perto das ruas de um bairro de sua cidade. Quando parou para conversar ao telefone com sua mulher, ele começou a ouvir um barulho nos arbustos. Eu ouvi os galhos sendo quebrados e o que quer que fosse estava chegando bem perto. Eu disse para minha mulher, Dona, acho que tem alguém me seguindo. Quando eu me virei um pouquinho, eu vi aquela silhueta enorme parada bem ali atrás da folhagem. Então ele foi se esgueirando por trás dos arbustos e aí eu pensei, oh meu Deus, o que é isso? E quando eu dei o primeiro passo, ele começou a correr atrás de mim. Foi o rugido mais horrível, mais assustador que eu já ouvi na vida. Parecia alguma coisa entre um leão e um urso ao mesmo tempo. Quando eu corri, aquela coisa disparou em alta velocidade. Ele entrou no mato, passou pela minha esquerda e correu a uma velocidade 4 vezes maior que a minha, pela folhagem, onde eu mal conseguia andar por causa da escuridão. Ele rosnava e rugia o tempo todo e a cada passo dava um berro gutural. Era diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto na vida e nada que Hollywood já tenha inventado. Era muito poderoso. Se aquela coisa tivesse me apanhado, eu não sei se ia ter tempo de gritar. Teria quebrado meu pescoço como um palito de dentes, bem desse jeito. Como pode uma criatura dessas ainda existir? Alguns cientistas especulam que talvez seja um descendente de um gigantesco macaco primitivo de 3 metros, o Gigantopithecus black, que antigamente habitava a Ásia. Baseado em dezenas de relatórios de aparições, Dean e seu grupo acreditam que a criatura pode ter migrado aqui para as Blue Mountains, que hoje em dia é uma reserva florestal. Um território antigo que abriga várias espécies raras de animais e plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Nos Estados Unidos, eu até acredito que algumas pessoas podem ver ursos e confundi-los com o pé grande. Mas na Austrália não existe quase nada com o tamanho, peso e aparência geral do Yowie. E algumas das descrições das testemunhas são muito parecidas
e bastante impressionantes. Essas pessoas viram alguma coisa muito semelhante, elas não poderiam estar todas enganadas. De volta à sua base, Dean e a equipe preparam um equipamento de vigilância para instalá-lo na casa de uma das testemunhas. Nós fomos chamados no país inteiro por causa do Yowie e estamos tendo sorte suficiente para estar em uma posição que nos permite tentar ajudar essas pessoas. Existe alguma coisa por aí, pelo que nos contaram, que anda roubando as iscas dos baldes. Vamos registrar tudo em vídeo. Jerry O'Connor chamou a equipe depois de diversos encontros dramáticos com o Yowie. Agora, câmeras infravermelhas vão determinar exatamente o que está roubando o conteúdo dos baldes de iscas de Jerry. Ontem à noite, eu deixei isto aqui e não mexi mais. O encontro aconteceu de madrugada. Jerry foi acordado por barulhos do lado de fora de sua janela. Quando ele se levantou para verificar, não conseguiu acreditar em seus olhos. E eu saí na manhã seguinte, depois de ver aquela silhueta passar. E eu fiquei no lugar e eu tenho 1,90 m. E calculo que a cabeça dele, quando passou, batia mais ou menos aqui. Então ele parecia ter uns 2,5 m. Conforme a equipe instala diversas câmeras infravermelhas e fios em torno do perímetro do local, Dean verifica uma outra área ali perto, mostrando um dos sinais inconfundíveis do Yowie, as marcas de mordidas. Esta é a maior das mordidas em árvores que encontramos. Isso aqui é incrível, Jerry, mas é uma coisa bem característica das Blue Mountains. O que nós temos aqui são marcas muito, muito claras de caninos neste lugar. Tá vendo? Dean e os outros especialistas acreditam que o animal morde as árvores para ter acesso às larvas ou lagartas dentro da polpa sob a casca. Tá legal, pessoal. Algum de vocês pode virar a luz aqui para as câmeras para ver se elas estão funcionando ou não? Claro, aguenta aí. Quando o trabalho no sistema de vigilância em torno da casa está quase completo, a equipe de pesquisa de hominídeos recebe outra chamada. A apenas 1,5 km dali fica uma rua que teve mais aparições do que gostaria. Existe uma rua em particular nesta cidade onde moram 60 pessoas. As 60 pessoas naquela rua já encontraram a mesma criatura nos últimos 15 anos. A equipe chega à casa de Neil Black, um professor local que afirma que ele e sua família têm um Yowie morando no pântano no quintal de sua casa. E mais, que eles o têm alimentado. Nós descobrimos que, deixando comida para ele e depois saindo para procurá-lo, ele gostava disso. E nós chegamos à conclusão que talvez este Yowie fosse um filhote muito jovem e gostava da brincadeira. E todas as sextas à noite, depois do trabalho e antecipando o fim de semana, nós perseguimos esta criatura pela floresta com vizinhos e correndo atrás dele durante horas. Então nós chegamos à conclusão que sua brincadeira preferida era o esconde-esconde. Encontros passados indicam que o Yowie é atraído pelo cheiro de comida. Então eles decidem deixar lá fora algumas linguiças recém-cozidas para atrair a fera. O equipamento de vigilância está instalado em uma barraca ali perto. O que me impressionou foi o seu peso. Ele era claramente muito pesado. Também era claramente muito forte e muito rápido. Acho que foi isso que me impressionou tanto. Não parecia uma pessoa, não existe forma de descrevê-lo. Depois de ouvi-lo, qualquer pessoa que tenha ouvido vai dizer isso não é normal. Mas mesmo depois de algumas horas, não há movimento no local e a isca permanece intacta. O Yowie não vai cair esta noite. É hora de uma mudança nos planos. No dia seguinte, indiferente ao resultado negativo, a equipe de pesquisa de hominídeos continua partindo por uma trilha através de uma floresta infestada de cobras e sanguessugas. Pode ser perigoso, mas o próprio Dean já teve um encontro com o Yowie aqui antes. Vamos tentar encontrar alguma pista. Dean, quanto falta ainda? Esse sinal é muito animador. Folhagens recém-quebradas como esta significam que tem alguma coisa bem grande aqui na área, que está se movimentando, e isso ainda está bem fresco, então eu acho que estamos no caminho.
Eu estive aqui há 2 anos. A quantidade de ação que nós temos por aqui não perde para nenhuma outra área que já estivemos na Austrália. Isso. Mantenha o passo. Não façam barulho. Direto ali, pelo outro lado, fica a trilha por onde ele vem. A equipe vai acampar nesta plataforma rochosa, vasculhando a escuridão em uma vigília durante toda a noite para capturar a fera. Uma vez nós fizemos barulho. E ele veio por trás, mas parou onde estava. Fez toda a volta e nos rodeou ali pelo outro lado das árvores. Ele nos seguiu a noite inteira daquela vez. Ficou com a gente de 6 a 8 horas. Na tentativa de visualizar o Ioi, o silêncio é muito importante. Precisamos ficar muito quietos. Alguns Iois são curiosos, mas outros, quando sentem que você está por ali, pegam outro caminho e tentam encontrar alimento em outro lugar. Então precisamos ficar muito quietos, sem fazer nenhum barulho, sem abrir nenhuma lata de refrigerante, nem nada desse tipo. Ficamos ali sentados por 1 hora sem fazer barulho, às vezes 2, às vezes 3. Mas depois que ele já está por perto e sabe que você está por ali, se você fizer qualquer barulhinho, aí então começa a diversão. Fizemos isso várias vezes nas Blue Mountains. Nós podemos passar a noite inteira brincando de esconde-esconde com ele. O Ioi é muito inteligente. Ele aprende as coisas. Ele sabe onde estão as ferramentas, onde estão as armas. Ele atira pedras enormes contra nós. Ninguém pode ser ingênuo a ponto de pensar que aqui na floresta é mais inteligente do que ele. Ele mora aqui há muitos anos e nós precisamos respeitá-lo. Nós já tivemos registros aqui, aqui e aqui. Então, eu sugiro que Trevor e Mike podem ir por este lado aqui. Eu e Ash vamos seguir essa trilha até aqui embaixo, mas se alguém perceber alguma coisa, avise pelo rádio. Em que canal? 23. Façam contato a cada meia hora. Então, combinado. A cada meia hora. O grupo se divide. Cada homem tomando uma trilha diferente através da floresta, esperando encontrar o Ioi desprevenido. O medo pode dominar uma pessoa. Sabendo que essa criatura está por aqui, vendo seus rastros e o ouvindo, quem sabe vendo o Ioi, é assustador. Os olhos são importantes. Aqueles olhos vermelhos e brilhantes que indicam que ali está um Ioi. Pelas experiências passadas, esta é a trilha que ele sempre utiliza. E a primeira coisa que você ouve são os galhos quebrando lá no fundo do vale. Depois você ouve alguns passos e então vem aquela corrida trovejante subindo a encosta do vale. Parece um elefante com 2 pernas pisoteando e quebrando tudo em seu caminho e correndo pelo mato aqui ao longo das beiradas ali, direto para cima de nós. A caçada dura quase toda a noite. E várias vezes escutam-se barulhos altos na floresta. Mas no final, continuam sem ver o Ioi, sem filmá-lo. E ele continua arisco como sempre. O Ioi é um mestre em seu próprio habitat. Sua habilidade em esconder-se é o segredo da sua sobrevivência. O fato dele ter sobrevivido durante tantos anos apenas com avistamentos rápidos somente prova o tamanho da sua inteligência. Ele é um grande predador e eu posso afirmar que ele é inteligente. Ele é ardiloso. Nós já o vimos nos espreitando atrás das árvores. Ele pensa. E pensa de verdade. As suas ações são todas deliberadas. Enquanto nós, como grupo e também pessoalmente, acreditarmos na existência do Ioi, eu tenho certeza de que eu e o Dean e todo o resto do grupo vamos continuar até conseguirmos boas imagens em vídeo, suficientes para afirmar, vejam, é um Ioi. Então,
Os céticos vão aparecer, aí vamos mostrar mais filmes e afirmar: olha aqui, continuam aparecendo, está tudo aqui em vídeo. Por que não acreditam em nós? Quando ele estiver numa jaula ou morto numa mesa de laboratório, só aí as pessoas vão acreditar. Mas nós não queremos chegar a esse ponto. Então estamos entre a cruz e a espada. Ignorando os céticos, os caçadores do Yowie continuam em sua busca incansável para provar a existência do homem macaco gigante da Austrália. Até agora, eles não têm um espécime nem imagens, mas continuam a registrar as aparições e desfrutar seus encontros pessoais com esta criatura feroz. Os monstros aparecem sob diversas formas. Alguns, como Yowie, começaram como uma lenda e permanecem no campo da criptozoologia. Outros, como o tigre da Tasmânia, claramente já existiram, até seu desaparecimento da face da Terra. Desapareceram mesmo? Eu avistei aquele animal estranho a uns 400 metros de distância. Lembrava um cachorro em sua aparência, mas não era cachorro nenhum. Ninguém pode jamais afirmar quando o último indivíduo de uma espécie está extinto. Eu acho que o tigre da Tasmânia ainda está por aí porque há relatos demais sobre ele para que se possa ignorá-lo. Tasmânia. Uma ilha solitária ao sul da costa da Austrália. Estas florestas úmidas abrigaram uma das grandes aberrações genéticas da natureza, um estranho elo perdido com o passado. Eles eram chamados de tigre da Tasmânia ou thylacine, um predador ardiloso, temido por suas imensas mandíbulas e sua habilidade de arrancar a cabeça de suas vítimas. Para os pioneiros do século XIX, o tigre da Tasmânia era um mistério, uma assombração, raramente visto, mas às vezes ouvido. As histórias sobre sua aparência assustadora e comportamento brutal os aterrorizavam. Ele era um conjunto primitivo de partes de animais, pernas de canguru, pele de tigre, e uma mordida impressionante de 120 graus, mais parecido com um réptil do que com um mamífero. É fácil entender por que os pioneiros o chamavam de monstro. É claro que também havia depoimentos sensacionais sobre seus hábitos alimentares, sobre a forma que ele dilacerava e abria o peito de suas vítimas, sugando sangue e devorando o coração e outros órgãos. Parecia que um vampiro andava solta. Então, qualquer ataque às ovelhas tornava-se um ataque de thylacine. Como os aldeões na história de Frankenstein, os moradores da Tasmânia decidiram destruir o monstro. O tigre era um assassino cruel que precisava ser detido. Então, rapidamente, ele foi caçado até a extinção. Mas Cole Bailey, um esportista e escritor, acredita que o animal ainda existe. Hoje ele encontra-se em meio a uma caçada, vasculhando os vales montanhosos da Tasmânia atrás dessa criatura esquiva. Pesquisar e procurar pelo thylacine tornou-se um trabalho em tempo integral para Cole. Não há nada mais que preencha tanto a minha vida hoje quanto tentar localizar o arisco-tigre da Tasmânia. O último depoimento que eu colhi nesta região em particular aconteceu há poucos anos. Então eu tenho bastante certeza de que os tigres ainda estão vivendo nesta parte do país, no sudoeste. Como esse misterioso predador poderia ter voltado dos mortos? De acordo com a ciência, o tigre da Tasmânia desapareceu há cerca de 70 anos. Depois que o governo determinou uma recompensa por sua cabeça no final do século XIX, foram construídas armadilhas, prêmios foram estabelecidos e os animais foram capturados e mortos. Até que em 1936, o último tigre da Tasmânia foi declarado morto e a espécie oficialmente erradicada. Mas Cole acredita ter visto esse fantasma bem vivo. Foi há 3 décadas, em um rio da Austrália, que Cole viu alguma coisa na margem que viria a mudar sua vida. Ele lembrava um cachorro realmente em sua aparência, mas não era um cachorro. Ele se movimentava como se fosse um canguru. O andar peculiar desse primo marsupial do canguru convenceu Cole de que ele havia de fato visto um thylacine. Ele seguiu as pegadas em terra, mas perdeu sua trilha entre dezenas de outras variedades. Este foi o começo de sua longa busca pelo tigre da Tasmânia.
Quase 20 anos depois, em um acampamento rotineiro na floresta, ele teve um outro encontro. Era de manhã bem cedo. E do nada começou aquele misterioso yip, 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 como um cachorro fox terrier, um yip, yip agudo e quase imediatamente um eco. Assim. Fiquei fascinado. Era exatamente assim que um velho aborígene havia me contado que o tigre da Tasmânia fazia. E eu sabia, no fundo, que o tigre estava ali e senti muita satisfação em ouvir aquilo. Hoje em dia, Cole vai diversas vezes por semana para o interior em busca do misterioso thylacine. Andar nas florestas da Tasmânia pode ser perigoso. Cole encontra um dos répteis mais venenosos e agressivos do mundo, a cobra-tigre. Para não falar das gigantescas sanguessugas e os arbustos densos e afiados. Isso aqui é bem difícil. São muitas subidas, depois as descidas na volta, e é perigoso nos dois sentidos. Ao longo deste corredor, aconteceram diversas aparições do carnívoro lendário em anos recentes. Lenhadores e mineiros prestaram depoimentos. Existem também trilhas intrigantes ao longo do caminho. E quanto mais longe ele vai, mais convencido fica de que está no caminho certo. Recentemente, a busca de Cole levou centenas de metros montanha acima até um grupo de cavernas escondidas onde ele acredita que o tigre passa as noites. Eu cheguei tão perto que podia sentir seu cheiro numa manhã e fiquei a 1 minuto do tigre. Ele é muito ardiloso, é muito arisco. Esse animal nos coloca onde ele quer e ele é muito esquivo. Mas as pessoas simplesmente não estão fazendo a relação com o tigre. Eles podem vê-lo, outras pessoas podem vê-lo, mas quem o vê não estava esperando encontrar com ele. Então, leva um grande choque durante alguns segundos. Mas eu e outras pessoas que vêm para a floresta procurar pelo tigre jamais conseguimos encontrá-lo. Mas vemos muitos sinais e isso me convence de que minha busca não é em vão. É uma questão de perseverança e um dia, talvez, a sorte fique do meu lado. A centenas de quilômetros das selvas da Tasmânia, um projeto iniciado em Sydney terá um impacto enorme sobre a busca de Cole. Lembrando o enredo de Parque dos Dinossauros, uma experiência de clonagem está sendo desenvolvida. Se o thylacine está realmente extinto, então o Museu Australiano pretende trazê-lo de volta à vida. Nós descobrimos um filhote de thylacine preservado em Formol. Um animal que todos pensávamos e aceitávamos estar extinto desde 1936. Na realidade, havia sido preservado por um colecionador da Tasmânia em 1866. Ao conservar este filhote, ele nos deu a possibilidade futura de preservar o seu DNA. Então, nós vimos neste filhote preservado uma oportunidade, mesmo contra uma multidão de pessoas que diziam que isso era impossível, que não íamos conseguir. E quando nós terminamos, tínhamos em mão um maravilhoso DNA de alta qualidade e em grande quantidade. Nós tínhamos o DNA completo do thylacine. A clonagem desagrada muitas pessoas. O thylacine era muito assustador para muitos, mas será que quando começarmos a trabalhar com seu DNA, estaremos criando um novo tipo de monstro? Existem muitas pessoas que questionaram, mas e se ele criar algum tipo de monstro genético? Pode ser que você crie algum tipo de canguru com listras? Ou se você usar na clonagem um animal como o diabo da Tasmânia, será que vai ser grande como o thylacine, mas parecer com o diabo da Tasmânia? Qual o resultado disso? Mas a única coisa que vamos utilizar para criar este animal é a receita para um thylacine, é o DNA de um thylacine. Então eu não espero nenhum tipo de aberração monstruosa como resultado que vai escapar e devorar a população de Sydney. Eu acho que vamos recuperar o thylacine e é com isso que estamos contando. Um monte de besteira. Para que clonar um animal que ainda está por aqui? É uma brincadeira de $1 milhão. É uma aposta alta. E vai levar um monte de dinheiro, um monte de tempo. E só 5% de chance para dar certo. Eu acho que em vários aspectos este projeto é uma coisa ameaçadora para essas pessoas. Se eu quiser cortar o assunto rapidamente, vou dizer para pararem de procurar por assombrações nas florestas, porque elas podem ou não podem estar lá, e eu, pessoalmente, acho que não estão.
E o fato de que vamos tentar recuperar um deles é uma forma de cortar toda a magia que existe nessa busca nas florestas, nos recantos escuros da Terra, por estas criaturas misteriosas. Mesmo assim, existe uma dignidade à moda antiga na busca de Cole. O tipo de determinação que não é encontrada em um tubo de ensaio. É aqui que eu sempre suspeitei que ele morasse, bem aqui, nesta pequena plataforma. Acho que ele esteve aqui. Deve ter me ouvido chegando ali pelo outro lado daquela árvore, e então ele escapou por aqui. Mas o cheiro continuou durante bons minutos. Aí eu percebi que o animal tinha ido embora. Se o Thylacine for encontrado, algumas pessoas acreditam que será aqui, 160 quilômetros ao norte do acampamento de Cole. Nós achamos que há mais Thylacines na área de Mole Creek do que no Nordeste ou no Sul. Ser uma caçadora dos tigres, a única mulher caçadora dos tigres, tornou-se um problema. É uma pena que os outros entusiastas não queiram se reunir a mim e dividir as informações. E sendo mulher, eu não gosto de entrar na floresta com outras mulheres. O que nós estabelecemos foi um centro de pesquisas do tigre da Tasmânia. Nós temos o crânio de um Thylacine encontrado por nós. Eu vou pegá-lo. Este aqui é o sujeito que nós encontramos na costa noroeste. Ele foi encontrado em uma caverna. Este aqui foi datado por radiocarbono. Foi encontrado em 1995 e não tinha mais do que 2 anos de idade. Então, provavelmente, foi uma das maiores descobertas que fizemos. Existem algumas evidências muito interessantes e eu mesmo encontrei algumas que sugerem que há restos do Thylacine mesmo no território da Austrália e que, em termos de radiocarbono, são modernos. E tendo eu mesmo encontrado um destes, mais uma vez sou cauteloso. Existem muitas coisas que podem resultar em datações erradas por radiocarbono. A contaminação por fontes modernas de carbono em um espécime pode resultar em uma data equivocadamente recente. Nós encontramos algumas fezes que esperamos ser do Thylacine. Aqui estão 2. Normalmente, classificamos pelo tamanho. É difícil determinar a diferença entre as fezes do diabo da Tasmânia e do Thylacine. Os caçadores do Thylacine são uma raça estranha. Nunca ficamos juntos. Sabemos uns dos outros, toleramos uns aos outros e até mesmo admiramos uns aos outros, mas jamais nos reunimos e trocamos informações porque existe um certo teor de ciúme envolvido nisso. E cada um de nós tem seus próprios métodos e segredos. Mais um fato estranho mantém os caçadores como Cole nessa busca. Apesar de estar oficialmente extinto, o tigre da Tasmânia permanece protegido como espécie ameaçada, fazendo com que muitas pessoas especulem que sua verdadeira história permanece em segredo. Há menos de 20 anos, 2 homens foram processados por tentar capturar um animal que oficialmente estava extinto. Foi uma situação ridícula, então o governo deve saber bem mais do que quer demonstrar. Existem alguns religiosos fundamentalistas que dizem que isto é brincar de Deus quando interferimos no curso das coisas e que isso é uma coisa horrível de se fazer. Minha resposta a estas pessoas é muito simples. Eu acho que nós brincamos de Deus quando exterminamos o animal. Foi aí que nosso comportamento foi inapropriado. Se havia uma época para censurar as atividades, foi aquela. O que estamos tentando fazer é brincar de humanos inteligentes e desfazer o que fizemos quando nos comportamos equivocadamente. Esta sala aqui, eu acho que podemos chamá-la de meu templo ao tigre da Tasmânia. Não aprendemos com esse erro, e esse foi só um. Mas este animal sofreu o maior genocídio contra uma espécie em qualquer lugar do mundo. O que aconteceu com o tigre da Tasmânia foi a eliminação total, mas felizmente alguns sobreviveram. E a espécie se mantém até hoje porque alguns poucos conseguiram escapar da matança. Com o passar dos anos, as pessoas tornaram-se mais simpáticas ao Thylacine. Talvez seja por causa das imagens do último animal vivendo solitariamente no zoológico de Hobart, ou talvez seja o fato de que descobriu-se que os cães selvagens eram os verdadeiros responsáveis pela maioria das mortes de ovelhas. Quando nos deparamos com experiências genéticas, precisamos imaginar que novos monstros poderemos estar criando.
E então a busca de Cole pela verdadeira criatura torna-se uma corrida contra o tempo para provar sua existência, antes que a ciência adiante-se rumo ao desconhecido. Este último animal, este último representante da espécie, de seu gênero, de uma família de marsupiais únicos, foi tratado com desrespeito, foi tratado com desprezo. E partiu silenciosamente, sem um ganido, e desapareceu antes que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Compreender isso me revolta como biólogo. Quem é o monstro aqui? O Thylacine ou nós? É como uma guerra. O que você vai fazer quando as balas começarem a atingir você? É parecido com isso, quando você vê um tigre da Tasmânia. O que vai fazer quando realmente vir o tigre? Vai andar na direção dele, ficar parado ou vai recuar? Enfrentei essa questão e sonhei com ela muitas vezes. Eu acordava e lá estava o tigre, mas era só um sonho. O Thylacine sairá dos nossos sonhos e voltará para o nosso mundo? Ele já estaria aqui. Nosso planeta fica cada vez menor, mas ainda existe tanta coisa sobre ele que ainda não conhecemos. Tantos reinos inexplorados, tantas criaturas fantásticas que ainda não foram descobertas. Alguns recantos sombrios foram povoados com mitos e demônios, os temores obscuros da nossa imaginação. Ainda assim, quem pode afirmar que em alguns deles, os mitos não podem ser reais?